E aí, pessoal, bora aprender mais um pouquinho de inglês? Olha essas três palavras aqui, olha. How much, how many e how many times. Você sabe o que significa cada uma dessas? Na verdade, você sabe como usar cada uma dessas? A diferença de quando que usa e como que responde? Bom, fica tranquilo que você vai virar um especialista agora. Pessoal, vou colocar aqui lado a lado para ficar mais fácil da gente visualizar. Primeiro, vamos começar com how many e how much, e depois a gente vai para how many times, porque na verdade how many times é só um dos casos do how many, beleza? Então vamos lá, how many e how much. Primeira coisa, quando que você vai usar cada uma? O how much a gente vai usar quando estiver perguntando alguma coisa incontável. Tipo assim, quanto de alguma coisa incontável. Por exemplo, você vai perguntar assim, quanto de açúcar que usa pro bolo? Açúcar não dá pra gente contar, é incontável. E aí a gente usaria o how much. Então, how much sugar do you need for the cake? Porém, nesse mesmo bolo, se a gente estivesse perguntando quantos ovos a gente usa pro bolo, ovos já é contável, a gente já consegue colocar no plural. E aí a gente usaria o how many. Então, nesse mesmo caso, how much sugar do you need for the cake? E how many eggs do you need for the cake? E basicamente é isso para a pergunta, tá? Então, com isso aí você já sabe 90% da coisa toda. Só que agora a gente vai aprender a responder. E na hora de responder, o céu é o limite. Você pode responder de qualquer jeito, tipo, quanto de açúcar você vai precisar. Você pode falar, vai precisar de 300 gramas, você pode falar que vai precisar de um pouco, de muito, o mesmo tanto que usa na pudim, sei lá. Então, assim, o jeito de responder isso é infinitamente amplo. Porém, tem dois casos aqui que vale a pena a gente notar. Se caso eu quiser responder com um pouco e caso eu quiser responder com muito. Esses são os dois casos importantes, que são as quantidades indefinidas mais prováveis da gente usar. Então, se caso a gente quiser responder com pouco para how much, quer dizer, para incontável, a gente usaria o a little. Fica esperto porque o little sozinho é pequeno, mas a little é um pouco, entendeu? Então, nesse caso do bolo aí, do açúcar, a gente poderia usar I will need a little sugar for the cake. Já para os contáveis, é um pouco diferente. Esse a pouco é a few. Então, a resposta seria I will need a few eggs for the cake. Agora, bora facilitar. Para quando a gente vai falar muito, é a mesma coisa para os dois lados, tanto para o how much quanto para o how many. A gente poderia usar, por exemplo, I will need a lot of ou lots of sugar for the cake. E do lado de lá, no how many, I will need a lot of ou lots of, também mesma coisa, eggs for the cake. A diferença desse lot of e lots of é zero, tá, gente? Escolhe qualquer um dos dois. Só não mistura, só não coloca a lots of, tá? Aí fica ruim. Mas entre esses dois, tanto faz. Bora ver uns exemplos disso na prática mesmo? Olha essa cena aqui de Supernatural. But I can trap it. I can exercise it, and I can buy us time to figure out something more permanent. Yeah, but how much time? I don't know, a while. Pois é, pessoal, a pergunta que ele usou foi how much time? Time é incontável, tempo é incontável. O que a gente conta é minutos, segundos, horas. Então, se a gente perguntasse quantas horas, a gente usaria o how many, mas quanto tempo, how much. E para responder, igual eu falei, pode ser bem aberto, assim, em várias formas, né? E ele usou o a while, que seria tipo assim, vai levar um tempo. Usando o que a gente acabou de aprender, a gente poderia colocar it's going to take a lot of time. Pessoal, ainda falando do how much, o caso que a gente usa ele muito é no sentido de quanto custa, sabe? Porque ainda a tradução continua a mesma, que é quanto. Olha só nesse pedaço aqui. What if she knew how much it cost? Aí ali ele falou, né? How much it cost. Que é o how much aí no sentido de quanto custa. Bora ver um exemplo com how many? Not this. How many people do you think Dad saved? That's not the point, son. Ele sempre perguntou quantas pessoas você acha que o pai dele salvou. E olha pra você ver, quantas pessoas? Pessoas dá pra contar, inclusive tá no plural ali, né? People. Por isso que foi usado o how many. Pessoal, voltando aqui então para nossa explicação, até então a gente tem o how much e how many agora 100%. How much para incontável, how many para contável. Quanto e quantos. E o how many times? Aonde que ele entra nisso? Como você pode ver, ele é um pedaço do how many, só que ele tá contando uma coisa bem específica, que é times, e não é tempo, viu? Times com S no final é vezes. Então seria quantas vezes? Então assim, é quase que só isso mesmo. Só que tem uma outra coisa, um detalhe que às vezes passa despercebido na hora de responder, que eu vou te mostrar agora. Na hora de responder how many times, você pode responder, por exemplo, how many times a week do you play soccer? Vamos supor que você é aquele cara que gosta de jogar bola quase todo dia, você joga 3 vezes por semana. Então você poderia responder, I play soccer 3 times a week. Se fosse 4 vezes,
4 times, 5 vezes 5 times e por aí vai. Só que quando é uma vez e duas vezes, a gente tem um outro jeito para poder falar também. Até além do one time and two times, não tá sempre tudo errado não, você ainda vai ver isso aí. Mas o jeito mais comum para uma vez é você falar once, que já é uma vez. Então você não pode também colocar once times, senão vai ficar uma vez, deu pra entender? Então você once, que é uma vez, e twice, que é duas vezes. Vocês lembram de Stranger Things, naquela primeira temporada, quando o Will tá tentando piscar as luzes lá pra chamar a atenção? Olha essa cena aqui, aonde que apareceu esse uma vez e duas vezes diferente. Okay, good. Hurry. Blink. Once for yes, twice for no. Can you do that for me, sweetie? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de diferente ou então lembrado aí, né? Às vezes você aprendeu há muito tempo e relembrou com a gente aí essa matéria. Beleza? Fica de olho para mais episódios aqui de inglês com séries, filmes e até às vezes anime com o áudio em inglês, né? Para ver se vocês aprendem alguma coisinha diferente. Para ir aumentando devagarzinho o vocabulário até ele ficar gigante. Beleza? Obrigado e até a próxima.